Então tá, começamos a gravar. Bom, boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa lua nova de Gêmeos, né? Olha que quantas luas novas já passamos por aqui, né? Esse ano já passamos por Aquário, por Peixes, por Áries, por Touro, e agora Gêmeos. Então, cada lua nova, para quem está chegando no grupo, para quem está chegando pela primeira vez, super bem-vindos ao grupo. Toda lua nova nós nos encontramos para a gente fazer uma análise astrológica do período lunar, 28 dias, 29. Normalmente é o período em que a lua faz o seu ciclo completo para voltar ao mesmo ponto de lua nova novamente. Esse ciclo é super importante para várias finalidades da nossa vida, inclusive para a gestação, né? A gente sabe que as luas regem semanas de gestações, assim como as marés, assim como o ciclo menstrual, assim como todo o nosso sistema hídrico do nosso corpo. E nosso sistema hídrico está diretamente ligado ao emocional, portanto, rege o nosso lado emocional fortemente. E também, de quebra, o nosso cotidiano, porque a Lua, sendo o planeta, e na astrologia ele é um planeta, não é satélite, é um planeta, ele está influenciando mais proximamente da gente. Embora o último, mais distante, que seja Plutão, é mais potente, mais forte, só que numa outra pegada. Ele é muito mais interiorizado e muito mais lento. A Lua não, a Lua é rápida, dinâmica, então ela mexe com o nosso humor, com nossas emoções, com nossos sentimentos, com o nosso sistema hídrico, e por isso que se diz aquela pessoa é de Lua. Já escutaram isso? Aquela pessoa é de Lua. Por que aquela pessoa é de Lua? Porque ela realmente, provavelmente, é de Câncer. Quem que é de Câncer aí? Quem que é de Câncer aí? É regido pela Lua. E, normalmente, né, o canceriano, por ser regido pela Lua, tem uma influência muito mais forte da Lua. Não que nós não tenhamos, todos nós temos, né? Mas quem tem a Lua em Câncer, ou quem é do signo de Câncer, recebe esse impacto sempre com muita força. E como a Lua é muito rápida, ela muda de posição, ela muda de signo a cada 2 dias, né? A cada 2 dias ela muda de signo. A cada hora ela está mudando de aspecto com algum planeta. Então ela interfere na gente. E aí que faz com que os cancerianos, não sei se você é assim, Karina, mas uma hora está bem, daqui a pouco já não está bem, daqui a pouco está bem de novo. E essa flutuação ela acaba sendo quase que um padrão, né? A pessoa nem percebe, porque já faz parte dela. Mas nós temos isso também. Cada um de nós, em algum contexto do seu mapa, esta lua em câncer está afetando você dessa forma, tá? Bom, hoje, então, a gente vai falar sobre, não a lua em câncer, mas nós vamos falar da lua em gêmeos, né? Gêmeos com o sol em gêmeos, momento de uma lua muito especial. Aliás, todas são especiais, como eu sempre falo nos meus vídeos, mas essa aqui traz uma conotação de um grande reset, e um reset, né, que para quem não está habituado com a palavra em inglês, reset é o nosso famoso autocontrol quando é que a gente quer derrubar o computador, ou quando a gente quer desligar a tomada e puxa de uma vez, ou quando a gente quer dar uma zerada. Tudo isso é reset. É um nome bonito para falar exatamente isso, derruba, zera, né? E este é muitas vezes muito importante na nossa vida, né? Eu acho que hoje em dia, muitas e muitas vezes a gente tem que fazer esse processo de reset, porque nós entramos num flow de mídia social, de televisão, de conversa do vizinho, que nunca é coisa boa, né? Dificilmente você encontra alguém falando, ah, tô ótimo, tô feliz da vida, nossa, tá tudo de bom, né? É quase que hoje, quase que uma situação quase que ganha na loteria. Então, a gente só encontra situações. E a sintonia, ela acaba sendo muito rápida. E a gente tem que fazer, então, esses resets periodicamente, até mesmo dentro do dia. Muito importante, a gente vai ver hoje como que esse poder mental interfere. Então, deixa eu começar a compartilhar com vocês. Bom, antes de começar, aquela nossa regrinha aqui, né? Principalmente para quem está chegando, os microfones estão abertos desde que tenhamos uma disciplina. Então, ficam fechados, mas quando quiser alguém falar,
abre o microfone numa boa, sem problema nenhum, só espera eu terminar o meu raciocínio do que eu estou falando e fala, ô Banu, eu queria falar um negócio. E dentro do processo da aula, né, dentro do contexto, sem problema nenhum. Eu prefiro que a gente vá até o final e lá no final a gente faz a abertura de perguntas e respostas. Mas eu sei que muitas vezes as pessoas são muito intensas e rápidas e querem falar logo. Não tem problema, aqui temos processo democrático, tá bom? Vamos usar a disciplina, mas numa boa. Bom, vamos lá. Então, como que vai ser a nossa agenda? Né? Nossa agenda vai ser eu falar um pouco de astrologia e depois nós entrarmos numa energia super forte de meditação, que é o ponto mais forte da nossa reunião, com a nossa querida Karina do Canadá, que vai falar com a gente, trazendo uma meditação, e a gente entra na vibração da lua nova para efetivamente co-criar, tá bom? Então, eu fiz uma configuração aqui que eu não vejo vocês, eu só estou vendo a tela. Eu estou vendo só no meu, aliás, nem no meu retorno aqui. Então, vamos lá, vamos ver como que fica aqui. Lua nova de Gêmeos, o despertar da nossa mente e a dança da dualidade, né? E para quem não conhece o símbolo do Mercúrio, é esse símbolo que está aqui no centro dessa mandala estilizada astrológica. Mercúrio, ele traz uma simbologia muito interessante lá da mitologia, em que ele era um deus que trazia as mensagens dos deuses para os terrenos, para os terráqueos, ou para os humanos, melhor dizendo, e levava as mensagens dos humanos para os deuses. Então ele era um interlocutor, né? Um hub, né? Um cara que pega a informação, leva para o outro lado, é um interface, enfim. E ele lida com o quê? Com a comunicação, com as informações. E muitas vezes essas informações e comunicações bem trabalhadas vão num nível maravilhoso. Quando não estão bem trabalhadas, vai para o nível de fofoca, vai para o nível de contar um caso a mais. Mercúrio tem a ver com isso, né? Falar demais, mais do que deve. É, mas Mercúrio também rege a intelectualidade. E exatamente o processo de trazer essa comunicação dos deuses para os humanos, que essa intelectualidade tem que ser entendida. Porque quando a gente usa o intelecto, quando a gente usa a nossa mente, a gente pode ter acesso às informações divinas. Olha que interessante. As nossas informações, elas podem ser grandes insights. Mas ela também tem um processo dentro dessa dualidade, a capacidade de fazer a mente que mente. Ou seja, ela fica te testando, ela fica te colocando numa situação de dúvida, de contraponto. Então, ela racionaliza para você e você acaba ficando na dúvida. Então, dúvidas, questionamentos, incertezas mentais, tudo vem da mente. O ego que a gente acaba tendo, a mente, né? Então, veja o poder que o Mercúrio tem, mas ao mesmo tempo as ciladas que ele pode nos colocar. Acho que todo mundo aqui conhece um pouco de neurociência, neurolinguística, o poder da atração, todas essas coisas que nós estamos habituados a escutar, de que a nossa mente atrai, que nós temos o poder de atrair, não é verdade? Só que a gente esquece de um ponto importante, que na verdade o universo não manifesta aquilo que a gente quer, não, né? Ele não manifesta aquilo que a gente quer, ele manifesta aquilo que a gente vibra, aquilo que a gente está vibrando. E esse poder da vibração passa pelo Mercúrio, passa pela mente, passa por essa energia geminiana. Por que Gêmeos? Porque Gêmeos é o signo que é comandado pelo planeta Mercúrio. Na astrologia, nós temos uma hierarquia. O planeta é o gerador de energia, ele é muito mais forte do que o signo. O signo é como a energia flui. Qual é a característica que essa energia vai fluir? Mercúrio pode estar em Áries, em Touro, em Gêmeos, em Câncer, em cada signo, mas ele comanda e tem uma relação forte com Gêmeos, assim como Marte tem com Áries, assim como Vênus tem com Touro. Então, Mercúrio
Ele é o cara que nos coloca ao lado das energias divinas, mas também nos pode causar armadilhas, principalmente quando a gente racionaliza as coisas. Tá bom? Então vamos ver aqui o que que a gente pode falar sobre clareza mental que essa lua nova tem para nos oferecer. Essa lua nova aconteceu hoje, para horário Brasil-Brasília, à meia-noite e 2 minutos, já no dia 27, a 6 graus do signo de Gêmeos. Anotem exatamente isso. Na astrologia, grau é fundamental, é essencial, porque é o grau do signo que está marcando, né, o ponto exato do mapa, aonde o aspecto vai acontecer, onde a conjunção vai acontecer, e aqui no caso, a conjunção do Sol com a Lua, tá bom? Então, 6 graus do signo de Gêmeos. No seu mapa, 6 graus do signo de Gêmeos está acontecendo a Lua nova. Aonde que nós vemos isso? Né? Você tem um mapa, e dentro do seu mapa você tem lá o ascendente, que no caso dessa Lua nova para o Brasil está acontecendo aqui no signo de Peixes, ok? E nós temos aqui, olha, o Sol e a Lua formando uma conjunção a 6 graus, ambos aqui na constelação de Gêmeos. Isso aqui é como se fosse um grande transferidor, né? Era esse o nome que o pessoal dava, né? Quando a gente estudava geometria lá na escola. E tem esses graus que dividem um pouquinho, ó, começa aqui com zero, depois tem aqui 10, mais 10 e, por fim, 30. Né? Então, nós temos todos os signos são divididos por 30 graus. Você tem os primeiros 10 graus, os segundos 10 graus e o terceiro 10 graus, formando os 30 graus. Nós temos o primeiro decanato, o segundo decanato e o terceiro decanato. Já escutaram falar sobre isso? Decanato vem do 10. Então, quem é do primeiro decanato significa que nasceu nos 10 primeiros graus daquele signo. Quem é do signo decanato nasceu com Sol no segundo, né? Ou seja, de 20 a 29 graus. Desculpa, de 10 a 20. E depois do terceiro decanato, né? De 20 a 30 graus. Terceiro decanato. Tá bom? Isso tem uma significância interessante, uma decomposição do signo em si. Outra coisa que a gente então observa é que nós temos aqui Mercúrio fazendo aqui uma posição no próprio signo de Gêmeos. Portanto, Mercúrio, e aqui eu vou depois mostrar os aspectos, mas o Mercúrio está na casa dele. Eu costumo dizer que o Mercúrio, o planeta, quando está no signo qual ele comanda, é que nem nós falarmos que o brasileiro que está rodando o mundo, passou por Japão, por todos os lugares, e está no Brasil. Ou seja, o brasileiro nunca deixou de ser brasileiro. Mas está no Japão, tem um jeitinho de japonês. Quando está na Itália, acaba falando italiano. Mas quando ele está no Brasil, ele vira brasileiro total, né? Ele está em casa. Então, o planeta, quando está no seu signo, ele está em casa, ele se manifesta com muito mais força, tá bom? E a gente vai ver aqui que ele está fazendo aspecto com um poderoso planeta Plutão, que já está em Aquário desde o final do ano passado, depois de 270 anos, ele voltou a Aquário, exatamente, 270 e poucos anos, onde a última passagem dele por Aquário foi na Revolução Francesa. E nós estamos voltando ao ciclo daquele período, né? Aonde teve a Revolução Francesa, mas também teve grandes avanços tecnológicos. O homem subiu no balão, o homem inventou o telescópio, microscópio, enfim, tanta coisa maravilhosa também aconteceu naquele período. Esse aspecto, e o que é aspecto? A Terra está aqui no centro. E nós recebemos uma vibração desses planetas todos. Quando um planeta faz um trígono, significa que ele está no mesmo elemento. Aqui é Aquário e aqui é Gêmeos, elemento ar e elemento ar. Forma um ângulo de 120 graus, tá? Um ângulo de 120 graus. Sim, pessoal, a astrologia tem trigonometria, mas graças a Deus os computadores hoje nos ajudam a tudo isso. Por isso que a turma de astrologia faz o curso comigo com uma forma super fácil e que a gente usa da tecnologia para acelerar o processo, né? Então, esse aspecto de Plutão
forma uma relação super forte, não só com Mercúrio, mas a gente vai ver que temos aqui Urano, o Mercúrio e a própria lunação, que é a Lua e o Sol, beleza? E temos ainda em Mercúrio, em Gêmeos, olha quantos planetas em Gêmeos, o Júpiter, que logo logo vai sair daqui e vai entrar no signo de Câncer, tá? Então nós temos uma força geminiana intensa, muito forte, o que faz essa alunação muito, muito potente. Esse grande trígono que está fazendo aqui, você vê que tem vários, e cada linha aí era para um planeta, eu posso pegar e fazer uma união de todos eles falando que isso aqui, ó. Plutão é o planeta da revolução, da transformação, mas é uma revolução de transformação de dentro para fora. Ele transmuta, ele muda completamente aquilo que está, ele destrói para reconstruir. Ou seja, ele é o Shiva na Índia, é o deus da morte, que, entendendo melhor o que que é esse Deus da morte, é matar alguma coisa que não serve mais, que já está obsoleto, para renascer algo novo, para dar espaço para que surja algo novo. Então aqui a gente está percebendo já, nós estamos tendo uma onda de energia extremamente poderosa para fazer com que a gente tenha uma grande mudança e um grande processo de transformação aonde? Na nossa comunicação, na nossa forma de pensar, no nosso mindset. Então, o universo está dando para a gente um presente maravilhoso de fazermos, né, e de nos inclinarmos para receber um grande poder de quebrar aquela forma mental antiga que a gente tem e aquilo que eu estava falando no comecinho sobre estarmos pensando que o universo, o que a gente quer, na verdade a gente tem que agora usar esse pensamento com um reset pensando bem, bom, eu estou pensando isso, mas eu estou vibrando o quê? Eu estou pensando prosperidade, eu estou pensando em saúde, em juventude, mas eu vibro velhice, eu vibro medo, eu vibro insegurança. Não vai adiantar nada, né? Não vai adiantar nada. Então, esse é os primeiros passos aqui da gente estar nesse papo, tá bom? E aí, tudo bem? Legal? Deixa eu apagar aqui para não ficar poluído. E agora, bom, aqui só para explicar para vocês, depois dos aspectos, né? A Lua está fazendo conjunção com o Sol, né? Entre eles forma 0 graus, que é exatamente o grau que fica entre a Terra, então eles estão unidos, e cada planetinha que está fazendo um aspecto que a gente vai depois compor. E aqui, né, essas barrinhas de elementos, nós temos uma quantidade de elementos, de planetas em signos de elemento, fogo, terra, ar e água, e cardeal, fixo e mutável, que são as mudanças de movimentação das energias. Então, o elemento mais forte aqui está sendo o ar, que é exatamente a energia dos Gêmeos e do Aquário. Pouco de terra e relativamente de ar, de fogo. Então, traz muito mais e nada de água, né? Nada de água. Então, a gente tem muito pouca emoção envolvida nessa história e nós temos muito elemento ar, que é o intelecto. Terra, muito pouco, que é a praticidade da nossa vida, as coisas mais mundanas, terrenas, e a gente tem aí o fogo, que é entusiasmo, motivação. Então, estamos com motivação e com pensamentos em alta, né? Cardialidade é início, começo, fixo é uma energia estável, mantedora, e mutável é energia transitória. Então, a gente está com bastante energia transitória, né? Exatamente propícia para essas mudanças que a gente está aí propondo. Bom, mudando um pouco o perfil aqui da nossa informação geminiana, Gêmeos tem uma mente multifacetada. O que que eu quero dizer com isso? Ela pensa em tudo, ela analisa tudo, ela tem uma capacidade muito grande de se articular de várias formas, de jeitos diferentes, o que leva a pessoas serem poliglotas, fazerem mais de três coisas ao mesmo tempo, né? Pessoas altamente curiosas, né? A energia que nos leva, não é a pessoa, a energia que nos leva a sermos curiosos. Então, a mente multifacetada, ela traz curiosidade consciente, início de novos estudos, explorar ideias, né? E ir pelas nossas intenções de aprender algo novo, conhecer algo novo. Ela trabalha com o nosso processo de pensar e semear.
Então, toda vez que a gente tem o nosso pensamento, a gente está fazendo um processo de semeadura, né? Porque o pensamento nos leva, tudo, princípio hermético, né? Primeiro princípio hermético, tudo no universo é mental. Começamos pela mente. Então, quando você sente alguma coisa, você sente amor, você sente afeição, ele imediatamente se manifesta e vai para o mental. O mental, se não tiver o mental, não vai acontecer nada, né? A gente não consegue. Então, olha a importância da gente ter esse processo mental conectado. Então, reavaliar pensamentos no momento de semear, clareza e discernir o útil do ruído. Esse é o momento que a gente está vivendo, tá? Discernir o que é ruído, né, e o que é útil para a gente. E discernimento vai ser fundamental nesse processo. E a gente tem essa dualidade das coisas, né? Bom e ruim, quente e seco, dia e noite. Então a gente tem que reconhecer os dois lados da moeda e fazer um processo de harmonização desses opostos, porque senão a gente fica maluco. Então, esse é o desafio, né? Esse momento energético da lua nova vai nos colocar isso em questão. Então, esse ciclo ele vai trazer um portal, até agora que a gente viu, de renovação, renovação essa que é no processo mental, é um momento ótimo para plantar sementes e iniciar projetos. Por onde? Pela energia taurina, que foi executar, pela energia de Áries, que foi de iniciar, não, pela energia mental. Então a gente tem que usar agora, nessa lua nova, mais do que nunca, exatamente o que a gente faz aqui: visualização, escrever, intencionar com essas características. Esse alinhamento cósmico, como eu falei, Sol e Lua 6 graus no signo de Gêmeos, com um ascendente em Peixes, trazendo uma intuição e uma sensibilidade por conta desse ascendente em Peixes. Esse é um ponto importante. Essa Lua toda que está manifestando, essa energia toda de Gêmeos, tem uma pitada, tem um tempero muito forte de intuição, e de captação, de sensibilidade. Então, isso ajuda a nós prestarmos atenção no que nós estamos intuindo na hora do pensamento. Muito provavelmente vão ser coisas corretas. E outra coisa é fazer o reset, né? É mandar aquela energia que não está em mais sentido, aquilo que já não está funcionando mais, aquilo que entrou em looping, que você fica meio que é, ratinho no laboratório, correndo, 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 para fazer um reset, purificar o fluxo de informações e reorganizar o pensamento, tá? Então, deixa eu só parar aqui um pouco, perceber aqui de vocês se faz sentido isso que eu estou falando para vocês. Se vocês percebem e tem uma dinâmica super forte acontecendo, porque o Sol entrou em Gêmeos e agora a Lua se encontrou, mas essa força mental e essa dinâmica para quem está treinado a observar isso, né, pelo mapa, pela análise das efemérides, fica fácil. Quando a gente está robótico no dia a dia, a gente não sabe nem que tem a Lua, que está onde que está, o que está acontecendo, a gente passa desapercebido. Mas eu convido vocês a estarem sintonizados com os aspectos, porque ela traz uma sensibilidade de você chegar a ponto de dizer o seguinte: não, hoje eu não vou assinar nenhum documento. Você não é astrólogo, você não sabe nada, mas só de você acompanhar, se prestar atenção, você fala, não, hoje eu não vou assinar documento. Por quê? Provavelmente o seu mapa está com aspectos ruins lá e que está dizendo para você não assinar. E tem dias que você fala, não, hoje é o dia de eu fazer um bilhetinho, de mandar uma mensagem, que aliás, essa lua nova em Gêmeos é ótima para vocês escreverem qualquer coisa, até um postzinho. Qualquer coisa que vocês intencione, mande, porque aquele postzinho bobo, singelo, pode reverberar, né? Porque isso é a alquimia da vida, essa é a alquimia, e que na Cabala a gente usa muito. Fazer algo não precisa ser o tamanho não é importante, é o executar. Então, fazer um post singelo sobre algum tema, alguma coisa que você quer colocar, ou escrever um bilhetinho para mandar para alguém, ou para você mesmo, ele cria um poder, depois ele continua reverberando, sabe? Que nem onda, fica assim, vai embora. Porque foi na hora certa. Isso é o que os magos, isso que era o que os astrólogos, o que o pessoal da Idade Média fazia com talismã.
momento certo, na hora certa para fazer a fusão dos metais correto. E se a gente faz as nossas ações no dia certo, na hora certa, ela reverbera e ganha uma potência muito maior, tá? Então, importante essa semana vocês pensarem o que que eu posso comunicar, o que que eu posso falar, o que que eu posso também mudar o jeito de eu falar. E principalmente, será que eu posso conversar com aquela pessoa que está meio um ruído aí e mudar o seletor? Para quem é mais antigo, o seletor é aquilo que mudava canal, tá, pessoal? Hoje é tudo botão, né? Tudo botão, mas seletor é aquele negócio que virava. Então, virar o botão na conversa. Então, ter, como eu falei na live com a Karen, ter a conversa. Conversa com A maiúsculo, com alguém sobre algum tema que é delicado. Vale a pena. Vale a pena. Ok? Então, voltando aqui a nossa lâmina. É, tá entrando? Pelo menos no meu computador aqui. Tá voltando. Ok. Trabalhar. Agora vamos. Foi exatamente o que eu acabei de falar, o foco amplificado, né? Então, o fato de estar amplificado significa o seguinte: nós estamos sobre essa energia que traz essa potência de Mercúrio junto com a alunação, ou seja, esse aspecto aqui embaixo, Mercúrio, Sol e a Lua, eles trazem aí uma força adicional. Mercúrio está a 2 graus de Gêmeos. Então, ele estando naquele, como eu falei, brasileiro no Brasil, está na sua casa natal, seu signo natal, desculpa, ele amplifica esse poder da nossa mente. Então, se você tiver dúvida, essa dúvida vai ficar amplificada. Se você tiver incertezas, essa incerteza vai ser amplificada. Agora, se você fizer um trabalho concentrado de mentalizar o que você quer, vendo ele pronto e acabado, visualizar ele pronto e acabado, não basta, porque, como eu falei, o universo não manifesta aquilo que você pensa. Não, ele manifesta aquilo que você sente. Então você tem que pegar essa energia que você pensou, você visualizou pronta e sentir ela se manifestando. Por isso que é tão importante o trabalho que a Karina vai fazer daqui a pouco. É a gente visualizar o que a gente quer, mas sentir aquilo já pronto, já acontecendo, com a intenção que você quer. Então, você quer um carro? Legal. Você sentiu que está dentro do carro, está dirigindo o carro, está sentindo o cheiro do couro e por aí vai? Legal. Para que você quer o carro? Qual é a intenção de ter o carro? É para status, para mostrar para as pessoas? É para provar para você mesmo que você tem poder para comprar um carro daquele? É para levar as pessoas de carona? Intencione. Quando você intenciona, ganha-se um poder muito maior. E quando ele é genuíno e altruísta, nossa, aumenta mais ainda. Não que no ego, não que para você como ego, como individual, não vale, porque a gente, né, merece. Mas quando você pensa em outras pessoas, na tua intenção, nesse exemplo do carro, eu vou comprar um carro para eu poder ter chance de dar carona para os meus amigos, por exemplo, né? Nossa, você está tendo uma intenção mais nobre, né? Gostaria de ter essa nobreza, por exemplo. Bom, então Júpiter é um planeta também que está aqui acontecendo em Gêmeos, está a 26 graus e traz um crescimento através do conhecimento e do diálogo. Júpiter expande. Júpiter é o planeta da bênção e é o planeta da conexão direta com tudo de bom, do divino, né? Júpiter nos conecta com a energia divina. Então, em Gêmeos, vai nos ajudar a dar esse crescimento, essa expansão no diálogo. Cuidado, porque ele expandindo pode fazer expandir muitas mentiras, expandir muitos ruídos. Lembra que vivemos no mundo da dualidade. Então, se a gente olhar pelo lado da sombra, ele vai amplificar, mas vai amplificar coisas não legais. Então, tem que tomar cuidado. E aí entra o livre-arbítrio. Aí entra o livre-arbítrio. Porque a energia está lá acontecendo, mas não depende dela. Depende da gente. Como que eu uso essa energia amplificadora, né? É, é amplificadora. Opa! Ela é amplificadora
E a gente tem que tomar cuidado como a gente vai querer amplificar. Alguém tossiu e falou boa noite, quer entrar para falar alguma coisa ou só está com o microfone aberto? Não, foi eu, desculpa. Eu Tá. entrei agora. Então, tá bom. Então, só fechar o microfone. Netuno em Áries. Netuno entrou em Áries a 1 grau depois de 14 anos. Netuno é muito lento também. Ele fica 14 anos em cada signo. Depois de 260 anos, ele voltou a Áries. É outro planeta que esse ano vai mudar bastante as energias. Ele adiciona aí uma pitada de tempero, de idealismo na espiritualidade e na iniciativa das coisas. Uma das vezes que Netuno entrou em Áries, nós tivemos a aparição de Allan Kardec, de Helena Blavatsky, nós tivemos lá em outro momento, com Netuno em Áries, teve o início da Igreja Anglicana. Então, Netuno em Áries vai trazer sempre alguma coisa nova no contexto da espiritualidade, do idealismo. Temos um Papa novo, né? O único defeito do Papa novo aí é que nasceu no mesmo dia que eu. Então, é o virginiano, 14 de setembro. Eu falei, "Ih, esse cara aí não vai ser bom, não." Então, mas é um cara que vem aí com uma mudança, né? Então, com esse Netuno em Áries, vamos ver o que que vai acontecer. E Saturno em Áries também. Saturno, depois de 2 anos, sai do signo de Peixes, deixa a energia pisciana para entrar a 0 graus de Áries, convidando a gente a uma disciplina na construção da individualidade. Porque Áries tem essa energia da individualidade e o Saturno é a responsabilidade. Como que eu ajo? Saturno em Áries vai cada vez mais pegar como eu tomo atitude de iniciar, como eu tomo atitude de agir. Então, os nossos magnânimos ministros, por exemplo, do TSE, STF, vão ter que usar muito de sabedoria para lidar com esses saturnianos, né? Então, vamos ver aí. Bom, nós temos com isso algumas questões que trazem ação e reação. Então, ecos kármicos na comunicação. Quer dizer, quando a gente fala, a gente está levando nossa intenção, que é o Dharma. Agora, isso vai trazer uma volta, uma consequência, que é o karma. É a volta daquilo que a gente fez. E karma não é negativo. Karma é volta. Então, se é volta, se você falou bem, se você falou amor, vai voltar para você. O eco vai ser um eco de amor. Percebe? Então, uma desmistificação, ou que a gente tem que sempre lembrar é que karma não é igual negativo. Karma é igual retorno, beleza? Então, a gente tem aqui um processo bom para a questão de purificação da nossa fala. Comprometer-se com a verdade, com amor, usar palavras para construir pontes, né, e não muros. E isso é um desafio enorme no contexto global que a gente está vivendo, mas individualmente também. E o discernimento, que é o ponto de Mercúrio, quando a gente faz esse discernimento das coisas, é desenvolver essa habilidade de ver o que que é verdadeiro, o que que é falso, questionar fontes, né? Tudo isso acaba ganhando uma dimensão super grande. Então, se prepara aquelas pessoas que fazem prisão preventiva de pessoas mal fundamentadas, vai começar a ter consequências, né? De pessoas que ficam mandando prender um monte de gente que não tem nada a ver. A justiça, há uma justiça divina começando a acontecer. Se vocês me entendem o que eu estou dizendo. A teia cósmica. Como que nós estamos de tempo aí, Karina? Você pode depois me dar um sinalzinho, tá? Se eu avançar muito, tá? Tá tranquilo. Tá bom. É, teia cósmica. O que que eu quis dizer com essa teia cósmica, né? Imagina aquela caverna cheia de teia, né? Plutão, ele está retrógrado em Aquário agora. É o planeta que vai ficar aí por 30, 20 anos em Aquário. Ele demora muito tempo em cada signo. E ele vem com um processo de transformações profundas nas relações, principalmente nos grupos que é Aquário e na tecnologia. Por isso que a gente está vendo esse boom aí de mudanças que vão ser assim absurdas. Mas ele está fazendo um processo de tirar lá de dentro da gente
né? Que é isso que o Plutão faz, ele tira lá do submundo, das cavernas, né? O que há de melhor da gente que está escondido, que está jogado lá no meio das cavernas, né? Criando teia. Então, o Plutão, ele traz isso. Só que ele cria um processo antes de quebra, de morte, de eliminação, que a gente se assusta, porque a gente começa a perder, começa a ter diminuição daqui, daí, a gente fica desesperado. Mas aí que ele, depois que ele faz esse processo, ele mostra para você as coisas que estão escondidas no porão de cada um. E isso começa a ganhar uma dimensão, por isso que ele tem a ver com o Shiva, o deus da morte na Índia. Matamos aquilo que não serve mais para dar espaço para o novo vir. Bom, então nós temos Vênus também em Áries e Marte em Leão, que é um signo de fogo, trazendo uma expressão direta de desejos e ações criativas. Leão é uma energia de fogo, assim como Áries, e Vênus e Marte são os planetas em que a energia da vontade, Marte, e do desejo de atrair, que é Vênus, estão com as labaredas do fogo super acesas. Então, aproveitar ao máximo isso. Veja como essa alunação é super forte, pessoal. Tem elementos, sabe? Tem ingredientes, assim, para quem gosta de molho quatro queijos, é tempero perfeito. Vem um pouco de cada um para fazer esse tempero maravilhoso de criação de imagens, tá? E por fim, Quiron, Quiron não é um planeta, é um asteroide, mas ele tem uma força gigante de curador ferido. Ele tem na mitologia a sua força de mostrar onde a gente tem uma ferida e dali daquela ferida a gente traz soluções de evolução. E o nó do norte, que é um sinal kármico no mapa, indicando pontos a seguir, aonde ser o nosso norte, está em peixes, que é exatamente a cura ferida da identidade espiritual e da busca por compaixão, né? Então, essa energia de compaixão, as pessoas que estão sofrendo na rua, as pessoas que estão na guerra, as coisas que estão acontecendo, há uma comoção, há uma força aí vindo super forte, ajudando, talvez até amenizar coisas terríveis que poderiam acontecer. Bom, dicas práticas para o nosso ciclo. E com isso eu acho que eu fecho. Um diário de pensamentos. Então, o que eu quero dizer com diário de pensamento? Não é só assim escrever, hoje eu pensei em tal coisa. Não. Eu acho que o diário do pensamento aqui seria inventário de pensamento. Inventário de pensamento. Chega no final do dia, hoje à noite, antes de dormir, faz uma anotação. O que eu pensei? Quantas vezes eu pensei em coisas boas e quantas vezes eu pensei em coisas ruins ou negativas, né? Coloca uma linha, né? Faz um caderninho assim, coloca, vou fazer aqui um desenho, aqui, fazer em amarelo para ficar bem, assim, e você faz no seu caderno uma linha no meio e escreve assim, todas as coisas ruins que eu tive no dia e quantas coisas boas eu pensei no dia. Vocês vão ver essa linha que aconteceu assim. Um monte de coisa ruim e um pouquinho de coisas boas que você pensou. Se você tiver ao contrário, parabéns, né? Parabéns. Porque é isso que a gente tem que perseguir. Esse inventário já vai dar para vocês hoje uma noção do que você tem que trabalhar, tá? Então, voltando aqui, escreve livremente essas ideias, depois começa a criar os seus insights. Enfim, aí você começa a ter as suas criatividades, pensamentos, né? Organiza ah, o que você tem de pensamento. Essa escuta ativa que eu estou trazendo aqui é uma atenção plena às conversas, compreendendo verdadeiramente o outro. Quantas vezes você já se pegou conversando com alguém e você não está nem aí para o horário do Brasil? Está escutando, mas não está escutando. A pessoa falou um assunto, talvez até tenha acontecido aqui. Eu estou falando com vocês hoje e não por mal. Vocês estão escutando, mas está lá pensando, nossa, amanhã eu tenho que ir no mercado. Não, agora eu tenho que, a comida está esquentando. Normal, normal. Esse é o básico, é o default para todo mundo, né? Para mim também. Mas a gente tem que exercitar a falar, puta, quanto de atenção eu dou para tal assunto, tal pessoa. A gente às vezes dá mais atenção para uma conversa da novela
né, ou algum assunto do Fantástico do que a nossa própria atividade pessoal, tá? Então, pensem nisso, avaliem isso. Aprenda algo novo. Este período maravilhoso para você pensar em, puxa vida, quanta oportunidade eu tenho de aprender algo novo. É um curso. Para quem quer começar curso de astrologia, a gente começou essa semana, pessoal. Estamos aqui na segunda aula do curso de iniciantes para astrólogo. Então, fiquem aí quem quiser. Mas aprendam, brincando aqui, fazendo já meu merchandising, mas aprendam algo novo. Puxa, eu quero aprender música. Puxa, eu quero aprender a escrever com letra de forma. Sei lá, qualquer coisa que você queira aprender novo, né? É muito legal esse período para isso acontecer. E uma limpeza digital. O que que é uma limpeza digital? A gente, 90% do nosso tempo agora é digital. Então, faz um detox, né? Fica um dia sem Instagram, fica umas horas sem WhatsApp, fica meio que out dessa questão de comunicação. Vocês vão ver assim como que dá uma limpeza, um reset, né? Ou você joga tudo isso no arquivo de lixeira, né? Não é assim? A gente dispensa, vai jogar lá tudo na pasta de lixo do, do Google, ok? É, fez sentido para você? Bom, agora a gente vai para a parte mais importante. A Karina trazendo para nós uma meditação e eu vou pedir para vocês fazerem exatamente uma das sugestões que eu coloquei aqui para vocês. Visualizarem, sentirem e intencionar, né? Então, não só visualizar, mas sentir cada coisa que for colocada e intencionar isso. E praticar a escuta ativa, tá bom? É, uma outra coisinha por fim é, a Carmen falou na live dela de sábado, quem esteve, sobre a respiração de quatro tempos. A respiração de quatro tempos, assim como eu falo no curso de astrologia, todo mundo me conhece, sabe que eu falo tudo na vida fazemos em quatro etapas. Você vai fazer um mercado, faz em quatro etapas. Você vai fazer qualquer coisa, faz em quatro etapas. O universo foi criado em quatro etapas. A Cabala trabalha em quatro etapas. Então, quatro é um número fantástico para você trabalhar qualquer coisa. Coisa. Vou, vou no cinema. Começa, vou comprar o ingresso e divide em quatro etapas até a hora do terminei o filme. Quatro etapas, né? E por aí vai. Tudo na vida, tá bom? Só para. Karina, Vamos lá? Você vai pôr a música? vou. Vamos lá, deixa eu só organizar aqui, colocar na agulha. Vê se, só faz um teste se está escutando. Tá escutando? Não. Não? Ah, não, peraí, tem que compartilhar. Não vai dar certo, né? Lógico. Se não compartilhar, não dá. Agora vai. Aí, Tá? tá. Começou. Então tá. Então, eu vou colocar uma musiquinha aqui para vocês, pessoal. Karina, eu vou botar baixinho. Tá? Pronto. Então, vamos todo mundo começar a sentar, começar a relaxar. E eu vou começar, então, o nosso relaxamento inicial. Feche os olhos. Inspire profundamente pelo nariz, sentindo o ar fresco preencher os seus pulmões. Expire lentamente pela boca, liberando qualquer tensão ou preocupação. Repita o processo, sentindo o seu corpo relaxar a cada inspiração e expiração. Sinta o peso do seu corpo, percebendo a gravidade. Permita que os seus ombros relaxem, sua mandíbula se solte, a sua testa se distenda. Deixe que sua respiração o guie para um estado de calma profundo.
Agora, traga a sua atenção para o elemento ar, que rege o signo Gêmeos. Sinta a leveza e a mobilidade do ar ao seu redor. Imagine-se em um vasto campo aberto, sob um céu noturno, onde a lua nova está apenas começando a surgir, uma linha fina prateada no horizonte. Sinta a brisa suave acariciar o seu rosto, trazendo consigo novas ideias, novas perspectivas. O ar é o reino da mente, da comunicação, da troca de informações. Visualize Mercúrio, o planeta regente de Gêmeos, brilhando intensamente acima de você. Mercúrio é o mensageiro divino, o guardião dos caminhos neurais e das pontes de conexão. Sinta a energia mercuriana fluindo para você, ativando sua mente, tornando-a mais ágil, mais clara, mais receptiva. Imagine que cada inspiração traz uma clareza mental revigorante. E cada expiração libera pensamentos confusos ou obsoletos. Veja-se envolto em um raio de luz azul clara. A cor do ar e da comunicação harmoniosa. Essa luz começa a permear cada célula do seu cérebro, ativando as sinapses, criando novas conexões neurais. Visualize pontes de luz se formando entre diferentes partes da sua mente, permitindo que a dualidade geminiana se integre em sabedoria e discernimento. Você é capaz de ver múltiplos pontos de vista, de entender nuances, de se comunicar com precisão e clareza. Com a energia da lua nova, que simboliza um novo ciclo, visualize-se plantando sementes luminosas em seu campo mental. Essas sementes representam suas intenções para uma nova comunicação, mais autêntica, para a absorção de novos conhecimentos, para a criação de conexões significativas e para o desenvolvimento de uma mente curiosa e adaptável. Veja essas sementes germinarem em novas ideias e projetos, florescendo como uma teia de possibilidades. Agora, com a mente e o espírito abertos, repita mentalmente ou em voz baixa, sentindo a verdade de cada palavra vibrar em seu ser. Minha mente é um portal de clareza e sabedoria. Minha comunicação é autêntica, compassiva e poderosa. Eu me abro para aprender e crescer com cada nova experiência. Eu honro a dualidade em mim, integrando a razão e a intuição. Minhas palavras criam realidades prósperas e relacionamentos amorosos. Eu sou um canal aberto para o conhecimento divino e a troca de informações. Eu abraço a fluidez da vida, adaptando-me com graça e inteligência. Eu sou a expressão perfeita da mente divina. Sinta essas afirmações se enraizarem profundamente em seu subconsciente,
reprogramando seus padrões mentais e emocionais. Compreenda que a prosperidade se manifesta através da clareza de suas intenções e da eficácia de sua comunicação. O amor floresce na capacidade de expressar e compreender. O autoconhecimento se aprofunda ao explorar a vastidão de sua própria mente. A Cabala nos ensina que a palavra é um veículo de criação, e a energia mercuriana dessa lua nova potencializa sua capacidade de manifestar através do intelecto e da fala. Permaneça nesse estado de presença e clareza por mais alguns instantes. Sinta a energia renovadora da lua nova em Gêmeos, preenchendo cada parte do seu ser. Leve essa leveza, essa clareza e essa intenção com você para os seus dias. Quando estiver pronto, comece a mover os dedos das mãos e dos pés, alongando-se suavemente. Abra os olhos, retornando ao aqui e agora, sentindo-se revigorado e conectado. Vamos repetir 3 vezes. Eu sou o poder infinito de Deus manifestado em amor e luz. Eu sou o poder infinito de Deus manifestado em amor e luz. Eu sou o poder infinito de Deus manifestado em amor e luz. Namastê. Gratidão. Que lindo. Uau! Gratidão, pessoal. Gratidão, Albano. Ah, que demais. Ai, que delícia. Que demais. É, Karina, você está cada vez melhor, hein? Ah, viu? Parabéns. Eu vou, Obrigada. vou convidar você, vou falar para alguém fazer sabe aquelas meditações direcionadas de CD ou Uhum. audiobook, porque, bom, pessoal, eu sou assim, eu sou super encantado com o timbre, a voz, a delicadeza que a Karina conduz. O marido dela também, o Eric, fala numa paz, fala numa tranquilidade. Então, eles, os dois, do jeito que eles falarem, já deixa a gente em paz, sabe? Quando você está estressado, você está assim, só você escutar os dois, você já fica assim mais calmo, sabe? Legal, Karina, muito obrigado. E Obrigada. é, cada um tem o seu dom, né? Esse dom é um dom, tem que usar, tem que usar. Eu queria trazer aqui para vocês um pouco daquilo que eu estou aí agora já sentindo, né? Eu particularmente. A gente está num ano de muita transformação energética, como a gente viu. Os aspectos, eles estão nos convidando fortemente a vários cenários de mudança. Então, a gente vê o Áries, a gente vê o Touro, essa energia geminiana que vai acontecer uma força muito grande e é uma grande virada de energia até final de junho, começo de julho. A gente ainda vai ter que ter muita força mental para segurar, as vibrações ao contrárias, né? O oposto. Então, a gente tem que fazer um trabalho um pouco mais intenso, tá? Depois a coisa tende a diluir, mas como os aspectos planetários são influências, né, são inclinações, por isso que a astrologia ela não é determinista, né? E por isso que eu trouxe o conceito de astrologia transformacional, que na verdade é o uso da alquimia, da cabala, do nosso livre-arbítrio, em saber usar a nosso favor aquilo que a gente está inclinado. Então, se eu estou sobre a chuva,
vou aproveitar a chuva para me transformar dentro da energia da chuva. Não adianta eu querer lutar contra, né? Vou usar galocha, vou usar guarda-chuva, tudo bem, vou poder evitar, mas de repente a gente faz coisas, né? Como o brasileiro gosta de falar, fazer de um limão uma limonada, né? Então, procurar trabalhar as energias no sentido de fazer o limão uma limonada é entender como que estão os aspectos planetários e que eu posso tirar melhor disso, né? Tirar o melhor disso. E nesse momento é sem dúvida esse poder da palavra, esse poder da fala, poder da comunicação sobretudo, poder mental. E então, pense bastante sobre como vocês vão conduzir a conversa de vocês nesses próximos 30 dias. E esse diálogo, essa conversa, ela é muito responsável, né? O que que é responsável? É a habilidade de responder, né? Responsável, responsabilidade é a habilidade de responder. Quando a gente tem a habilidade de responder ao universo, a gente está sendo responsável, né? Então não é nada do tipo, ah, é certo, é errado. Não, porque a gente não sabe o que é certo e errado, né? Aqui é certo, na China é errado. Na China é certo, aqui é errado. E a gente não sabe o que é o universo. Então, é ser responsável no sentido de como que eu respondo da melhor forma possível à minha consciência, à minha energia do universo. Tá bom? Por fim, eu queria agora só compartilhar com vocês aqui o seguinte. Albano, Oi, só uma dúvida. No caso, você falou nos próximos 30 dias, então essa energia reverbera nos próximos 30 dias? sim, sim. Toda lua nova, inclusive, toda lua nova, ela reverbera. Eu estou arredondando para 30, né? Porque o certo seria 29, mas até a próxima lua nova, essa energia está. Estamos plantando uma semente, que ela vai estar se manifestando, né, nesses próximos 30 dias, né? Então, toda lua nova você está plantando uma nova semente sobre a qualidade, sobre a energia daquela lua nova. Nesse caso é essa de Gêmeos. Então, esses próximos 30 dias, né, é super importante tudo isso. Sim, eu diria que até mais, tá? Eu estou sendo conservador, mas até para essa especificamente até mais. Mas ficamos com os 30 dias, tá de bom tamanho. Eu queria mostrar uma coisa para vocês aqui, que é o seguinte. Estou mostrando? Não, não estou mostrando. Não compartilhou? Share. Ainda não. Está compartilhando. Tá, agora tá, né? Tá aí, pessoal? Alguém me Sim, diz? dá para ver. Dá Dá pra sim. ver? Bom, aqui é a, a vegetação dirigida, escrita, Camila, que a Karina acabou de nos passar, tá? Essa é a primeira informação que eu queria mostrar para vocês. A segunda informação que eu queria mostrar para vocês é, eu estou trazendo astrologia, missão dos 12 signos. Tá vendo aqui? O que é isso? Eu fiz um combo, fiz um pacotinho, onde eu vou estar oferecendo para vocês a carta, essa meditação escrita, este livro, Missão dos 12 Signos, tá? E a própria apresentação PDF que vocês viram aqui hoje, tá? Sim, com o seguinte propósito, com o seguinte objetivo, R$ 25, ó, R$ 25 lá no Hotmart. Por que que eu estou fazendo isso? Né? Para fazer um fundo, para que a gente possa fazer alguma coisa dentro do nosso grupo de meditação. Onde vocês estão? Eu parei de. Aqui. Então, eu queria só trazer isso para vocês, que é a primeira vez que eu estou fazendo isso é um valor simbólico para que eu sempre dei, né? Sempre coloquei, disponibilizei lá no grupo, tal, tudo mais. Quem quiser, isso vai ser legal porque a gente faz um caixinha para que a gente possa juntar isso e criar algum tipo de
de ação que possa ser proveitoso para todo mundo, tá? Ainda não sei o quê. Pensei no criar primeiro, depois vocês mesmos podem me ajudar a trazer que tipo de coisas que a gente pode fazer junto, tá? Mas a ideia é convidá-los a isso. Obviamente, é um convite, não é nenhuma obrigação, nada disso, lógico, né? Muito pelo contrário. Mas é algo que, dentro dessa lua nova e dentro dessa intenção, eu achei, e me veio isso, eu falei, por que não? Tá? Então, me permita, Karina, ter colocado a carta, tá bom? Eu acho que é um combo super, assim, a apresentação, PDF, essa cartinha e o livro, o e-book que eu fiz das missões dos 12 signos, que tem lá uma mensagem, né, mais esotérica, mais no sentido espiritual de cada signo, seus propósitos. É isso que eu queria só passar para você. Qual é a ideia? É que a gente cresça, que essa comunidade possa crescer, que a gente possa aumentar a quantidade de pessoas meditando, vibrando pelo planeta, que a gente vai precisar muito. E, sinceramente, eu não sei o que fazer ainda com esse caixinha que for vir e o que vai ser, como vai ser. Depois, na sequência, a gente pensa, né? Mas E a infinidade de possibilidades. planejar Hum, primeiro, né, Albano? Oi? Manda o Pix. Virginiano como tem que planejar primeiro, né? Pois é. Nesse caso, eu estou usando o meu ascendente Sagitário. Então, mas como você manda o Pix para a gente fazer Então, o pagamento? eu vou mostrar para vocês, é muito simples. É só vocês entrarem no meu próprio Ah, Instagram, não, lá Instagram. no Instagram, você vê no Não, Instagram. como você disponibilizar o link no grupo, porque talvez fique mais fácil, né? Ah, é É, verdade. Tem razão. é, Fiz o Boa ideia. grupo. você deixa o link. Eu ia falar para entrar no meu Story, lá no Story, entra lá no Story, na bio, né? E clica lá no meu perfil e vai ter lá o Clube A, chama Clube A, que é o clube de membros lá do Hotmart. Mas eu vou fazer isso, é mais fácil. Né? Realmente É, dou o link ali e passo para vocês. Tá É, bom. enfim. Era isso que eu queria passar para você. Tá, chegamos a 21 horas, acho que a gente conseguiu cumprir. Eu queria agora Ai, aproveitar e deixar aberto para vocês fazerem as perguntas, né, para mim e para a Karina. Né? Se vocês quiserem também perguntar para a Karina, pode perguntar. A Karina está ficando craque, viu, Karina? Parabéns. Olha, realmente, nota 1000, nota 1000. Deu vontade. realmente. cada É, vez melhor. Uhum. o que eu vou fazer? Eu vou dar uma editada depois nesse vídeo, se der tempo, se não vai assim mesmo, e vou disponibilizar depois lá no YouTube, tá? Tá bom. Para que vocês possam rever e assistir, tá? Albano, eu queria só abrir um adendo aqui que você falou sobre o seu curso, né? E eu estou participando, falar aqui para o pessoal, né, que eu estou participando do curso e está sendo uma oportunidade incrível, assim, de aprendizado, para entender, inclusive, as energias, né, que, inclusive, como você falou agora em Gêmeos, a Lua Nova, a Uhum. gente vai ter essa proporção maior de aprendizado, né, facilitar, inclusive, a escuta e tudo mais. Então, assim, está sendo incrível participar para entender o que é que a gente está passando, porque, como você falou, estamos em energias intensas e É, tensas. Então, assim, está me ajudando muito a que entender o bom, meu processo. que bom, Então, fico feliz. eu aconselho a quem puder participar, É, seja muito bem-vindo ao nosso grupo, mas está sendo uma excelente experiência. Só queria e deixar aqui o meu depoimento. obrigado, obrigado, muito obrigado. Realmente, toda segunda-feira a gente está reunido às 8 horas da noite, com as turmas, que está aí a turma nova e as turmas antigas. Quer assistir faz parte porque é vitalício. Então, quem faz o curso comigo acaba sendo vitalício, sempre pode participar. E as aulas gravadas no Hotmart também ficam lá, podendo assistir quantas vezes quiser, que é importante, né? Quanto mais assiste, mais vai absorvendo. Obrigado, obrigado, Marília. E aí, quem quer fazer alguma pergunta sobre nosso papo aí? Ou tá todo mundo ainda tá todo mundo ainda no ar ainda com a meditação da Karina. Eu estou até agora de mão suando, foi depois da meditação. Legal. Ô, Albano, pode ter uma pergunta pessoal? Claro, pode. O que que você diria desse aspecto em Gêmeos na casa 10?
Alunação? Isso. Perfeito, maravilha. Boa Está com pergunta. conjunção, com Sol, nesse Beleza, momento. ótimo. O que que traria, por exemplo, assim, né? Tá. Bom, a alunação acontecendo na casa 10, né, no Excel, ela vai fazer com que o contexto todo profissional, trabalho, e mais do que o trabalho, a reputação, porque a casa do meio do céu, a casa 10, ela tem muito a ver com a reputação, né? Quer dizer, o eu dentro da sociedade, eu dentro do contexto. E que o trabalho e a profissão, a carreira também entra nessa história. Mas muito mais do que isso, está sendo colocada como um ponto de observação para essa questão da comunicação. É hora de se comunicar, é hora de divulgar o seu trabalho, é hora de divulgar você, né? É de se expressar e levar a quatro ventos o que você faz, o que você realiza. Então, esta é uma oportunidade fantástica para trabalhar o contexto social, né? E para a mídia aparecer, sabe? Famosa situação do tipo propaganda. Se joga que vai dar bom, né? Isso, exatamente. O Faz o momento marketing. agora é a hora perfeita para fazer o marketing, né? Tá. De se lançar e de aparecer. E aí, olha que interessante, pessoal, só para vocês, eu não consigo tirar o tique de professor. Então, o que que acontece com o Sol e a Lua no meio do céu, como ela falou? Está lá no meio do céu do mapa dela, do seu mapa, imagino que seja, não sei. Isso, isso. Assim como meio-dia, porque meio do céu, meio-dia, o Sol está lá junto com a Lua, está iluminando o dia, está iluminando com força máxima, né? Então, representando exatamente isso, é ela, na vida dela, que é o trabalho, a profissão e a reputação, ela dentro da vida, dentro da sociedade, iluminada, né? Sendo iluminada. Então, ela pode levar essa luz, ela pode levar essa força, né? Dentro do trabalho dela, dentro do social dela, dentro do processo, né? Então, analogias dentro da análise de mapas é natural, né? Que você olha para a natureza e olha para o contexto, é bem isso aí, tá? Maravilha. Ok, obrigada. Imagina, Gratidão. imagina, Rosângela. E boa sorte no mês aí, aproveite. Obrigada. Que assim seja. Assim seja. E aí, quem quer falar alguma Não, coisa? você, é só uma dúvida, que você falou no caso da Rosângela do marketing, né, que é o momento certo. No caso, isso é específico para a casa 10 dela ou é geral para Para todo cada, mundo? não, toda vez que cai toda vez que cai no meio do céu. Então, vamos supor que na próxima alunação, em câncer, vamos supor que você tenha câncer no meio do céu. Vai acontecer na próxima alunação, da alunação está acontecendo na sua casa 10 no meio do céu. A mesma coisa vai estar valendo para você no mês que vem, por exemplo. Então, toda vez que o Sol e a Lua, boa pergunta, toda vez que o Sol e a Lua estão caindo, né, numa determinada casa, é ali que ela está atuando fortemente. Então, para quem sabe, quer me perguntar aí, pode me perguntar, não tem problema. Eu tenho o Sol e a Lua caindo na casa 2, né? Eu só não vou fazer como eu fiz antigamente, nas primeiras, né? Lembra, Karina? Eu falava de todas as casas, tal. Mas eu acho que fica muito maçante para quem não faz parte do processo, né? Então eu prefiro que deixe aberto, fica como a Carmen fala, como os mestres fazem. Eu fico quieto, dependendo da pergunta de vocês, eu respondo. É assim que os mestres trabalham, né? Se não perguntar, eles não vão responder nada. Então, e na casa 2? Boa, tudo bem, vamos lá, né? Cada dois tem a ver com as questões materiais, dinheiro, valores, né, aquisições, como eu lido com meus recursos. Então, toda a casa 2 vai estar sendo contextualizada com essa lua, aonde a lua em Gêmeos, né, ela vai estar trazendo uma movimentação, que, aliás, Rosângela, movimentação dinâmica no trabalho, na reputação sempre. Porque Mercúrio tem muito a ver também com mudanças, né? Deslocamento. Então a gente pode estar tendo mudanças. Às vezes estou numa empresa, eu estou numa equipe, agora vou passar para uma outra equipe de trabalho. Então, transição também faz parte desse contexto. No caso de valores,
puxa, será que eu tenho que mudar meus recursos? Será que eu tenho que começar a pensar em ganhar dinheiro de um outro jeito? Será que eu posso expressar um pouco mais meu trabalho pela escrita? Ou como você fez hoje, que para mim foi a melhor das melhores. Sempre é sempre boa as tuas divulgações, a sua mentalização, né, dirigida, mas hoje para mim você superou assim exponencialmente, tá? Não sei vocês, pessoal, mas assim, pausa. Ela parecia uma profissional de trocentos anos. Eu penso que ela é uma profissional, foi excelente, Pois é, maravilhoso. ela tá caminhando para. Ela foi uma das minhas O melhores. caminho certo. Foi uma das minhas melhores alunas aqui do curso de astrologia, né? E pergunta sempre, está sempre perguntando, interessada. Esses são pontos. A Marília já está começando a aparecer exatamente igual, né? Porque tem que ser assim, pessoal. Se a gente não pergunta, se a gente não vai atrás, a gente perde a oportunidade, né? E eu brinco sempre falando na live com a Karen, dizendo que no comecinho, quando era lá na casa dela, poucas pessoas, 7, 8 pessoas, incluindo o seu André, a dona Geni, os pais dela, tinha pouquíssimas mesmo pessoas. Terminava a oração, ela já olhava para mim e falava, fala, Bano, o que que você quer perguntar? Porque eu era o perguntelho, eu era o perguntelho, perguntava tudo. É, mas como que o Saint Germain faz? Mas como que os... Quem que está aqui? É tudo assim, né? Curiosidade faz a Hum. gente expandir a nossa mente. E a curiosidade é a parte do Mercúrio, né? Como eu sou virginiano, né, é regido por Mercúrio como Gêmeos, então Mercúrio, né, entra na curiosidade. Então, Karina, questões de valores, eles podem ser alterados, né? Porque o Mercúrio traz essa movimentação, então a gente pode olhar e falar assim, bom, este pensamento que eu tenho de valores vai por água abaixo e vai vir outro tipo de pensamentos, outro tipo de conceitos, né? Expressar as ideias e intenções no que eu quero conquistar, né? E não é só material, não, conquistar, né? Valores, adquirir, faz parte da casa 2, né? Energia taurina. Então, não é só quando a gente fala dinheiro, né, ou valores materiais. Não, às vezes tem valores emocionais que a gente quer adquirir. Tudo bem, está sendo, né, tá? Hum. Então, a casa 2 tem muita... Acho que a Giovanina está querendo falar. A Giovanina, quer falar, Gio? Quero. Eu não sei ver a casa. Como faz para ver? É meio de céu, tá? Tá no meio de céu, mas qual é a casa, eu não sei ver. Deixa eu ver aqui uma coisa para eu mostrar para você. Deixa eu ver se eu tenho algum mapa aqui. A Lua está... o teu ascendente qual que é? Leão, Então, Leão, você tem Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Aquário, o oposto 7, Peixes na 8, Touro está no meio do céu, Gêmeos na coisa 11, tá? Então, Touro está no meio do céu. Provavelmente a flechinha que está apontada para cima está em Touro, não está? tá. Touro tá no meio do céu. É que Isso. é isso. Isso, então a Gêmeos está na sua casa 11, ou finalzinho da 10, mas indo para 11. A 11, eu vou considerar sendo a 11. A 11 é a casa dos nossos amigos, das nossas aspirações de futuro e como que a gente compartilha, como a gente cria sinergia com grupos. Então, são as famosas situações de tribos, né? Como eu lido com aquela tribo, como eu lido com aquela outra tribo de pessoas. Então, eu me dou bem com os arquitetos, mas eu nunca me dei bem com os filósofos. E a partir de agora, eu comecei a trabalhar melhor a minha conversa com os filósofos. Estou gostando dessa tribo aqui. Então, cada 11 tem muito a ver com grupos, né? Com pessoas e com projetos futuros. Então, essa tua casa vai ficar dinamizada no sentido de você ter a oportunidade de aumentar o seu campo de conexão, de network, né? De fazer acho que a palavra-chave aqui é fazer network, fazer conexões, é passar a mão no telefone, nos e-mails e fazer conexão com as pessoas. É uma grande oportunidade para restabelecer contatos antigos, perdidos, ou eliminar aqueles também que não servem mais, aquelas tranqueiras todas, também fazer lixo, tá? Dar uma limpada.
É isso que eu estou fazendo essa É, semana. dá uma limpada nas tranqueiras, né? Ruído Isso. chega, né? Ruído É. chega. Muito bom. Legal. Quem quer falar mais alguma coisa? Obrigada. Imagina, por isso que eu acho legal, quando eu sempre incentivo vocês a virem para nossas reuniões com o mapinha de vocês em mãos, né? E hoje em dia, Ah, mapinha. mas eu tô com ele em mão. É, então, é isso aí, beleza. É isso aí. Por isso que você sabe onde que estava né? Então é isso aí, né? É, Ela eu só fiquei na dúvida porque a casa é o que está aqui embaixo, não é? tá, na verdade, lá em cima você tem o númerozinho, né? Tá indicando o número. É. Aqui em cima está 0116 MC, Não, não, sim. onde está o tu. É, peraí, deixa eu passar para vocês aqui na tela rapidamente, que a gente já faz um mapa aqui. Peraí. Albano, Mas no caso de Marte em Gêmeos, também sofre impacto quando é nos planetas? Marte em Gêmeos? Isso? É, sim, sim. O Marte vai estar atuando com, vai ser acionado pela alunação, né? O planeta, quando está envolvido na alunação, ele vai ser ativado. Então, ele acaba sendo direcionado. Ó, pessoal, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui um mapa. Tá ok? Tá vendo aí? Apareceu na tela? Sim, Tá. Então, quando eu falo de casa, ó, essa aqui é a casa um, né? Toda essa esfera aqui é a casa 2, né? Aqui no meio do céu, ó, isso aqui é a casa 10. E cada software traz um número. Esse aqui, por exemplo, traz um número aqui embaixo, que é o que você falou, ó. 10, ó, 11, 12. Normalmente eles trazem aqui, ó. Um, tá vendo? Então, esse é o número das casas onde está acontecendo. Tá bom? Isso é. Então, aqui, por exemplo, essa pessoa, ela tem a Lua acontecendo aqui, ó, nessa casa aqui, Gêmeos, né? Tá por aqui. Então, é a casa 2, ó. Tá? Karina, qual é o teu ascendente? Eu não estava perguntando para mim, não, mas o meu Ah, ascendente tá ele é tudo bem. aquário. Não, 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 tudo bem, tudo bem. O Então, meu provavelmente ele vai estar na casa 12. Eu não abri meu não, mapa. você vê, suposições, né? Fiz suposição achando que ela estava falando dela, né? Mas nem, maravilha, não, tudo bem. Mas aproveita, qual é o da 12? Então, aqui, quando você tem a alunação acontecendo na 12, vamos supor que aqui fosse o ascendente, na verdade é câncer no ascendente, né? Então, Eu, gêmeos está aqui. eu, Então, eu sou câncer com ascendente em aquário. então, peraí, vamos apagar isso aqui. Deixa eu fazer uma coisa. Como que é aquela história do Fantástico, né? É, se eu abrir isso aí, então vai ser terrível. Quando tem 3 gols, tem direito à música, né? Assim lá no Fantástico. Aqui, aluno tem direito a ver o mapa direto. Vou pegar aqui já direto o seu mapa, Karina. Estou aqui girando aqui para pegar o mapa, tá? Karina. Nossa, qual que é agora, Karina? Rio Claro, né? É, Tinha um monte de Karina aqui, não sabia qual. Então tá. Pronto, aqui. Então, o teu ascendente, Aquário, vai ter Júpiter fabuloso aqui no ascendente e a lunação está acontecendo na casa aqui 5. na casa 4. 4. Porque está 6 graus, a lunação está acontecendo a 6 graus. Então está aqui, ó, a tua casa divide a 14 graus. Então, a 5 começa a ser a partir de 14 graus de Gêmeos, tá? Ó, aqui, ó, 14 graus, não sei se dá para ver aí. Tá. Então, está acontecendo na casa 4.
e muito próximo da Vênus. Então, este período é um período extremamente interessante de mudanças, de energia atuando na sua própria Vênus, né, nas conexões da sua casa. Talvez você possa ter uma boa oportunidade de fazer mudanças, arrumações, decorações, reorganização dentro do lar, dentro da casa, né, e conexões com essa energia venusiana, ajudando também, até porque você acaba tendo um contato do Natal seu com a Mercúrio, que está aqui na casa de relacionamento. Então, pode até eventualmente receber visitas ou estar tendo pessoas se conectando com você, de família, enfim. Pode engravidar também, não é? Na quinta casa? Casa dos Não, filhos? quem falou? Olha, não é, embora não seja a quinta, eu ia falar isso, embora não seja a quinta, é a quarta, mas está pegando um aspecto Hum, de maternidade, porque a maternidade tem a ver com cada quatro. Que legal. É. Eu tô É. em mudança de casa, na verdade. Tô mudando de Ah, residência. Isso pronto, tá. pronto, tá aí, tá aí. um novo filho, Deslocamento. nova É. vida. Mercúrio movimentando. Mercúrio é mudanças, é movimento, né? Então você está vivendo plenamente essa energia da Lua. Favorável, super favorável, viu? Super favorável. Vai ser bastante benéfico essa energia com Mercúrio atuando aqui em cima da sua Vênus. Que legal, obrigada. E ainda há quem não acredite na astrologia, né? Bom, então é isso, pessoal. Quem faz o curso tem direito à música do Fantástico, porque como tem o mapa aqui arquivado comigo. Brincadeiras aqui, pessoal. Olha, 9h24. Eu não queria mais tomar o tempo de vocês, mas eu acho que foi extremamente gratificante, pelo menos para mim, ter tido essa nossa reunião. Acho que foi uma das mais gostosas que eu tive com vocês aqui. Quero agradecer muito a participação de cada um de vocês, Karina especialmente, cada vez melhor. E Giovana está lá na Itália, está acordada ainda, querida? Será que ela ainda está acordada? Giovana falou que ia conseguir participar, ia ver se conseguia, mas lá era meia-noite, não sei. Albano, agora a Sandra estava com a mãozinha levantada já faz um tempo. Não sei se ela quer Opa, falar. pode falar. Quem quer É a falar? Sandra. A Sandra? Quer falar, Sandra? Eu não consigo ver todo mundo, por isso. Oi, Albano. Oi, Sandra. Ah, Obrigado, já Marília. que é o signo da curiosidade, Aham. aí eu queria saber sobre a casa 5, sendo o nó do norte. Uau, uau. Cada 5, com o nó do norte, está sendo ativado a sua atividade de criação. Criatividade, individualidade, movimentação da forma de se expressar, né? E essa movimentação de como se identificar, como se colocar sua individualidade em ação, ou se re- é, se ressignificar, né? Como que eu me expresso, como que eu lido com as pessoas, como eu uso a minha criatividade. Essa vai ser esse período de 30 dias aí, bastante focado nesse processo. Ah, obrigada. Seu ascendente deve ser aquário. Quase a 1 grau é Capricórnio. Aí Capricórnio vai estar indo para aquário já praticamente, né? Então, esse processo criativo e como tem Capricórnio no ascendente, é realização. Então, o que você faz, coloca as suas criatividades em ação. Ah, depois eu venho contar. Isso, isso. Obrigada. Imagina. Muito bom. Obrigado, Marília, por ter observado aí. A virginiana também que não capa nada dos olhos aí, né? Muito bom. Nada, entendo totalmente. É legal. Bom, pessoal, então ficamos por aqui. Eu vou